bem-vindos à 42ª aula de fotografia como forma de expressão. Eu sou Tarraia, sua artista orientadora, e hoje nós vamos falar a pedidos de uma das nossas aprendizes sobre as fotografias em contraluz. E o que seria, então, contraluz? Quando a gente fala de fotografia de contraluz, a gente está falando daquelas fotografias onde você vê a silhueta de um objeto ou das pessoas. Então, como é isso? Nessa fotografia, o fundo ele está mais claro ou muitas vezes ele é a própria fonte de luz. Vamos ver alguns exemplos. O que acontece às vezes, como nessa foto que vai passar agora, é que a área externa ela está com muita luz, ela realmente tem uma luminosidade maior, porém, do lado de dentro, a luz está refletindo, então ela está iluminando, inclusive, aquela face que não está recebendo a luz do sol. Vou mostrar. Quando a gente começa a aprender a fotografar, a primeira dica que dizem pra gente é o seguinte: coloca o sol nas suas costas. E o que isso significa? Que se o sol ele está incidindo nesta direção, ele vai iluminar aquilo que está sendo fotografado. E dessa forma, por exemplo, aqui, a luz ela está vindo na minha direção e eu estou sendo iluminada. Quando eu viro de costas, olha lá, a luz ela está mais forte e aí eu ganho esse efeito de silhueta. Então, nesse caso aqui, o sol ele está iluminando a face oposta ao fotógrafo desta moça. A mesma coisa acontece com esta outra, ou seja, o outro lado da imagem vai estar recebendo o sol e o lado do fotógrafo vai estar no escuro. Eu sempre falo para vocês que o olho humano é incrível. Então, quando você está ali olhando o pôr do sol, você consegue ver o que está na sombra. Você consegue observar as pessoas e ver os desenhos. Mas a câmera não tem essa possibilidade. Ou ela vai selecionar o fundo, ou ela vai selecionar a frente. Quando estamos falando de pôr do sol, existem diferentes momentos, desde a luz dourada, como na imagem anterior, a explosão de cores desta imagem. Um outro aspecto que também pode ser explorado são as sombras, os desenhos que essa inclinação da luz, no caso ali do sol, te proporciona. A mesma coisa, o mesmo aspecto criado pela luz do sol, você pode reproduzir com a luz de uma lâmpada, de uma vela, de uma fogueira, por exemplo. Então, são aí alguns exemplos. Aqui, o fundo faz o contorno da gestante. Já nesse outro momento, eu trago a medição de luz para ela e o fundo fica todo bem mais claro. Em oposição aqui, então, a luz dura,
que só pode ser encontrada num dia sem nuvens, aonde não há interferência da chegada da luz até o objeto. Dependendo do seu posicionamento, as imagens ficam bastante diferentes. Aqui, na mesma praia, no mesmo dia, um pouquinho só mais cedo, essa movimentação nos traz um outro efeito. Quando o céu está nublado, a luz ela fica mais espalhada. Se lembram disso? A luz suave. É muito comum a gente ver aquelas cenas de pôr do sol, por exemplo, na praia, onde as pessoas elas vão fazer um selfie com o pôr do sol atrás. E o que acontece? Elas ficam totalmente escuras e o sol fica na luminosidade dele. Mas se elas quiserem aparecer na foto, logicamente o sol vai ficar muito claro, porque a imagem vai ser inteira iluminada, clareada. Nessa imagem, ao sol nascente, as mulheres dançando, olhando para o sol, recebem a luz em sua face, ou seja, do ponto de vista do fotógrafo, elas ficam sem luz. Neste mesmo momento, se o fotógrafo ele se movimentar para outra direção, ele estará vendo exatamente a luz que está batendo no rosto delas. Observem que a parte de trás do braço é praticamente preta, tão preta quanto na imagem anterior, quando o fotógrafo estava nas costas dos modelos sendo fotografados. Contraluz pode ser feita com qualquer fonte de luz. A questão é o posicionamento da luz e do fotógrafo. O fotógrafo, para atingir um contraluz, ele tem que estar olhando para a luz. Essa luz, ela vai estar refletindo, ela vai estar encontrando com uma face que o fotógrafo não pode ver. Aqui nestas imagens, a luz é colocada iluminando o fundo além do modelo. Olhem esse esquema aonde as luzes elas estão mais atrás e o modelo está mais à frente. Ou seja, as luzes não vão chegar no modelo da mesma forma que elas chegam no fundo. E observem aonde está o fotógrafo. Você pode utilizar diversas luzes, por exemplo, um farol de carro ou a luz de um show e fazer o contraluz. Agora, contraluz é sempre importante levar em conta a posição e o recorte que é feito quando se fotografa algum objeto. Por exemplo, uma mulher gestante, se ela estiver de lado, você poderá perceber a barriga dela de uma forma mais objetiva. Também vale experimentar as transparências, desde uma garrafa, um copo, uma taça, aos tecidos. Isso tudo se aproveitando daquele preto profundo que vai nos presentear com esses lindos desenhos. O que proponho a vocês é fazer essa experimentação, seja na janela de casa, seja com uma vela, um abajur ou com um lindo pôr do sol. Então, uma ótima semana, boas fotos e até a próxima aula. Cuidem-se bem. Beijo. Mona Lisa.